Salve, salve galera, SEB, professor Breno de Sociologia, mais um vídeo pra gente. Antes da gente começar a abordagem teórica do funcionalismo de Durkheim, algumas orientações. Esse vídeo serve para a galera do terceiro e do cursinho, na aula 8, sequência comum, normal, e para a galerinha também do segundo super. Só que para a galera do segundo super, isso refere-se à aula 3, correto? Então, tirando essas questões aí de sequências distintas, esse conteúdo serve tanto para o terceiro quanto para o cursinho, como para a galera também do segundo super, beleza? Vamos nessa então? Vamos lá. A gente vai trabalhar nessa aula o funcionalismo do francês Émile Durkheim, o segundo autor da sociologia clássica que estamos tratando, o segundo autor da sociologia francesa. O Durkheim, antes da gente começar a abordagem teórica, ele foi um francês nascido na cidade de Épinal, ele cursou filosofia na Escola Normal Superior de Paris, no momento que não tinha sociologia enquanto um curso numa universidade, ou seja, isso já é interessante, ao contrário do Comte, o autor que a gente já trabalhou, o Durkheim agora ele vem de uma formação na área das ciências humanas, da filosofia. Contudo, quando Durkheim cursava a sua faculdade em filosofia, lá em Paris, ele teve aula com um importante biólogo chamado Alfred Espinasse, que deu aula para o Durkheim de metodologia científica. Essa influência metodológica das ciências naturais que nós já vimos em Comte vai se repetir em Durkheim, principalmente na influência desse importante cientista, o biólogo Alfred Espinasse. Guarde bem essa informação que a gente vai tratar mais adiante. Além disso, é importante destacar que o Durkheim ele é o grande nome da sociologia francesa e também da sociologia clássica. Ele é responsável, por exemplo, por ter criado o primeiro curso de sociologia numa renomada universidade na história. Quando ele criou o curso de sociologia na Universidade de Bordeaux, na França, e depois quando ele criou o curso de sociologia na Universidade da Sorbonne, a Universidade de Paris 4, que até hoje é reconhecido como o maior, o mais renomado curso de sociologia de todo o mundo. Ou seja, o Durkheim a gente chama ele de homem-instituição, devido a essa importância de ter contribuído de uma forma muito importante para consolidar a sociologia como ciência no interior das universidades. Então, com o Durkheim, a sociologia começa a se institucionalizar, ser reconhecida como ciência. E como agora nós temos cursos específicos de sociologia em universidades francesas, novas gerações de sociólogos serão criadas e o próprio conhecimento sociológico vai se desenvolver, legal? Bom, o Durkheim vai ser um dos grandes representantes da corrente chamada de funcionalismo, e isso é extremamente relevante para nós. Como eu estava falando, os primeiros sociólogos como Comte e o Durkheim principalmente, eles terão uma grande influência das ciências naturais, as ciências exatas e as ciências biológicas para formar, para forjar, para criar sua metodologia sociológica, correto? Então leiam, assim como Comte, Durkheim procurou sistematizar uma metodologia científica para os estudos sociológicos, certo? Tomou emprestado alguns métodos das ciências naturais e aplicou-os nas ciências sociais, buscando uma fundamentação científica, legal? Ora, isso vai criar o que o Durkheim chama de metodologia funcionalista, que será a sua grande metodologia sociológica. O Durkheim, ao fazer essa comparação, ao buscar essa influência das ciências naturais, estabelece uma comparação muito importante. O que o Durkheim faz, galera? Ele compara o funcionamento e compreensão do corpo humano, enquanto um organismo vivo, ao funcionamento e compreensão de uma sociedade. Então vamos lá, quais são as bases dessa comparação? O corpo humano ele é constituído por partes centrais, partes fundamentais, que essas partes, chamadas órgãos, cumprem uma função no todo, correto? E esses órgãos, por sua vez, são constituídos de partes menores. Se a gente simplificar aqui, são as células. Como ele compara em relação à sociedade? A sociedade é o corpo humano como um todo, que é constituído por partes também importantes, que exercem a mesma função que os órgãos no corpo humano. Essas partes da sociedade é o que o Durkheim chama de instituições. E essas instituições, assim como os órgãos do corpo humano, são constituídos por partes menores. Por quem? Pelos indivíduos, pelas pessoas. Então, se a sociedade pode ser comparada ao corpo humano e os órgãos compõem no corpo humano o que é equivalente às instituições na sociedade, e os órgãos são compostos por células, assim como as instituições são compostas por
indivíduos. Então isso é muito importante porque para Durkheim, se eu compreendo a função que uma instituição exerce numa sociedade, preparando os indivíduos para a vida social, eu consigo compreender as relações e os fenômenos sociais como um todo. Da mesma forma que se numa aula de biologia um dos meus amigos professores tentar explicar para vocês a importância do coração no nosso organismo, no nosso corpo, e não dizer claramente, não explicar claramente como é a função do coração no todo, não tem sentido essa explicação. O Durkheim vai dizer, na sociologia é a mesma coisa, a gente tem que entender as partes, as ações individuais pelo todo. E quem faz essa ligação entre as partes e o todo são as instituições sociais. Legal? Vamos reforçar isso? Leiam comigo então, pessoal. Assim como o corpo humano tem um conjunto de órgãos, cada um com uma função e, portanto, cada um com um funcionamento específico, a sociedade tem um corpo social com um conjunto de instituições, cada uma com uma função e um funcionamento específico, correto? Para Durkheim, quais são as funções primordiais das instituições? Preparar os indivíduos para a vida social, para viver em sociedade. E para essa visão, o Durkheim é determinista. Ele vai dizer, quando os indivíduos falham, é um sinal que as instituições falharam, não prepararam esses indivíduos para a vida social de uma forma ideal, de uma forma correta, legal? Então, exemplos de instituições nesse sentido: trabalho, Estado, família, escola, exército, igreja, sindicatos e clubes, que são organismos coletivos que as pessoas se unem voluntariamente ou involuntariamente e, uma vez participando de uma instituição, tem que seguir regras, normas, valores, princípios que existem, segundo Durkheim, antes do indivíduo no tempo e no espaço. As instituições, elas já são anteriores ao indivíduo no tempo e no espaço. E a gente tem que entender a função que essas instituições exercem no corpo, no tecido social. Legal? Bom, vamos ler uma definição melhor antes da gente prosseguir sobre instituições, para frisar esse importante conceito sociológico? Então leiam comigo. Por instituição social, podemos tomar uma determinada regra ou valor que sejam reconhecidos, aceitos e confirmados pela sociedade, pois sua importância advém do fato de serem estratégicos para manter a organização social e satisfazer as necessidades dos indivíduos. Assim, em qualquer sociedade há várias instituições desse tipo, como a família, a escola, o governo e a religião. Todas elas são mecanismos de proteção e manutenção da sociedade. O Durkheim vai chamar a sociedade de algo sui generis, algo único, né? Então, se a sociedade é algo único, a gente tem que entender todas as relações, os fenômenos sociais que compõem essa sociedade em questão a partir das estruturas sociais, como as instituições. Então, o seu método funcionalista parte dessa premissa para entender o complexo mundo social. Legal? Vamos reiterar isso aí? Então vamos lá, acompanhando, pessoal. Lembrando da folhinha, resumo, que é sempre importante acompanhar a aula, legal? Que eu já compartilhei com vocês. Então leiam comigo. Portanto, para Durkheim, existe a prioridade do todo, dimensão coletiva, sobre as partes, ações individuais. Ou seja, ele parte de uma influência positivista de Augusto Comte. Eu posso dizer que o funcionalismo de Durkheim é um positivismo mais sofisticado. Perceba que isso a gente já trabalhou nas aulas de positivismo sobre Comte. Essa influência do poder, da força, dos imperativos sociais, da força coletiva sobre as ações individuais. São deterministas, legal? Bom, além disso, ou isto é, a sociedade, que é o objeto de estudo da sociologia, é superior ao indivíduo, ao sujeito que estuda esse objeto de estudo sociológico. Ou seja, as estruturas sociais funcionam de modo independente dos indivíduos, condicionando suas ações. Legal? Então isso é muito importante. E Durkheim, dessa forma, esboça o que será uma das ideias fundamentais de sua teoria sociológica. Qual? A definição da sociologia como a prioridade do todo sobre as partes, ou a irredutibilidade do conjunto social, a soma dos elementos e a explicação dos elementos pelo todo. Esse jogo de palavras, o importante sociólogo francês Raymond Aron, que analisa a obra de Durkheim, pode confundir. Vamos simplificar? Vamos explicar melhor? O que quer dizer essa irredutibilidade do conjunto social, a soma dos elementos e a explicação dos elementos pelo todo? Para Durkheim, a sociedade não é a soma das ações individuais, pois se a gente tratasse a sociedade assim, primeiro teríamos que compreender as ações individuais para depois compreender a sociedade. O Durkheim vai dizer que não, a gente não pode reduzir a sociedade a essa definição. A sociedade é anterior ao tempo e no espaço em relação aos indivíduos. Então eu tenho que entender as composições
coletivas, as estruturas sociais, para depois compreender as ações individuais, ou seja, enfatizando essa dimensão coletiva, que vai se materializar na obra de Durkheim num conceito muito importante, que é o que a gente vai tratar agora. Qual é esse conceito extremamente relevante na sociologia durkheimiana? É o conceito de consciência coletiva, correto? O que ele vai propor para nós? Ora, Durkheim admite que todos nós somos seres subjetivos, individuais, temos a nossa própria personalidade. Mas o Durkheim ele vai dizer que isso não importa para entender a sociedade. O que importa são os nossos laços, as nossas interações, os nossos fatos e fenômenos sociais. E o que dá a liga entre os indivíduos e a sociedade como um todo? As instituições e as interações sociais, os fatos sociais. Então, para Durkheim, a consciência coletiva é fundamental. Então, leiam comigo. Assim, ainda que sejamos dotados de consciências individuais, sofremos processo de inculcação que nos impõe condutas e maneiras de pensar padronizadas, resultantes da consciência coletiva, que Durkheim define como, isso é muito importante, galera, conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, que formam um sistema determinado que tem vida própria, como é que a gente pode ver na imagem. Então, para Durkheim, a consciência coletiva ela é fundamental, porque ela é essa média, esse conjunto de regras, princípios e valores morais que se impõe a nós enquanto indivíduos, e que nós, de uma forma ou de outra, somos moldados, formatados por essa consciência coletiva. Lembrando que essa consciência coletiva ela tem uma variação de cultura para cultura e em épocas históricas. O que hoje é prevalente ou prevalecente na consciência coletiva atual, não quer dizer que é a mesma coisa da consciência coletiva de 50 anos atrás. Um exemplo, tá? Se a gente usar a consciência coletiva de hoje, por exemplo, nós não vamos admitir que um professor na faculdade possa dar aula fumando cigarro. Por quê? Porque a gente avançou, a consciência coletiva não aceita mais isso. Mas, por exemplo, quando eu era aluno há 20 anos atrás na universidade, a maior parte dos meus professores fumavam. E o que vai explicar essa mudança? A consciência coletiva mudou nesse tempo. E se a consciência coletiva mudou, ela vai pressionar que os indivíduos submetidos à sua influência mudem seus comportamentos, como, por exemplo, não aceitar mais que um professor dê aulas na universidade, num ambiente fechado, fumando um cigarro, correto? Então, a consciência coletiva ela pode ser tanto formalizada na forma de leis, regras, como informal, na forma de hábitos, costumes, tradições, correto? Isso é dinâmico, ela muda com o tempo, mas é principalmente a força da consciência coletiva que determina as ações individuais numa época histórica, correto? Isso vai se dar de maneiras diferentes, como por exemplo, de a gente lidar com a morte, no sentido de realizar um ritual, digamos, de sepultamento ou de velar uma pessoa que partiu. Tem variações, em algumas sociedades isso é mais alegre, tem até comida, bebida. Em outras sociedades o luto ele é mais, digamos assim, emotivo, no sentido de dor, da partida. E o que vai explicar essa variação? A consciência coletiva que é diferente de uma região para outra, correto? De uma sociedade para outra. Então você sempre tem que analisar a consciência coletiva a partir da sociedade que você está estudando nesse recorte. Se a consciência coletiva de uma sociedade é diferente da outra, quer dizer que os comportamentos, os valores dos indivíduos também serão. Então sempre pensando a importância desse conceito de Durkheim, correto? Símbolos, práticas, gestos, dependendo da sociedade que tem uma consciência coletiva diferente da outra, serão interpretados simbolicamente e serão realizados concretamente na forma de práticas também diferentes. Então isso é muito importante. Consciência coletiva para Durkheim é um dos seus conceitos centrais e não podemos esquecer de como essa consciência coletiva se impõe sobre nós indivíduos. E mesmo quando você nega a consciência coletiva, você será pressionado por ela de uma forma ou de outra a adequá-la. Porque se você nega uma consciência coletiva, você pode sofrer o quê? Sanções, punições. Quando você fere a regra, isso vai tentar te encaixar individualmente na regra que a consciência coletiva impõe. Um exemplo. Se você chegar na nossa escola para assistir a aula de bermuda, você não vai conseguir assistir a aula, porque você tem uma regra, uma norma, que de uma certa maneira expressa uma consciência coletiva que proíbe você ingressar na escola com bermuda, correto? Você pode tentar transgredir essa regra? Pode, você tem a leitura de negar essa regra que é uma expressão da consciência coletiva, mas se assim o fizer, você poderá ter problemas como punições e advertências, ou seja, é um exemplo concreto da força da consciência coletiva normatizada
analisando, organizando, pressionando e direcionando as ações individuais a partir de sanções. E essa sanção pode ser uma advertência formal, um olhar ou uma reprovação, digamos assim, mais simbólica, correto? Bom, meus caros, paramos por aqui nesse primeiro vídeo do funcionalismo de Emile Durkheim e voltamos com outros vídeos para abordar esse importante autor da sociologia clássica, legal? Aquele abraço, tamo junto e até mais!